Estamos de volta às 6h49, banal e mortal. Uma mulher esfaqueada por uma desconhecida em plena luz do dia em um lugar movimentado em Cascavel. Marli não conhecia a assassina, saiu do mercado e se deparou com essa pessoa aparentemente desorientada que a golpeou. Marli, infelizmente, não resistiu e morreu. Ela se tornou vítima da banalidade, uma vida perdida, uma família desesperada. Mas esse é o segundo caso muito parecido que aconteceu neste ano em Cascavel. Há alguns meses, a servidora pública, Neuci, ela foi morta dentro da própria casa por um homem que fugia da polícia. Ele fugia da polícia, estava alucinado, invadiu a casa dela e golpeou ela até a morte. Dois casos parecidos na mesma cidade em pouco tempo. Marli Bonifácio, de 54 anos, estava no ponto de ônibus, próximo à prefeitura, aguardando para voltar para casa. Nas mãos estava com várias sacolas, o que impediu ela de reagir. A moradora, em situação de rua, simplesmente atacou com uma faca. Marli chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A prisão preventiva da suspeita de cometer o crime foi decretada. À medida que tomou conhecimento da real gravidade dos fatos e posteriormente do óbito da senhora Marli, esse delegado plantonista instaurou o inquérito e de pronto já representou pela prisão preventiva dessa mulher, autora dos golpes de faca, o que foi analisado pelo Poder Judiciário, tendo sido expedido o mandado de prisão desta autora, que foi detida na tarde de ontem pela Polícia Militar e apresentada novamente aqui na Delegacia de Polícia. A mulher em situação de rua estaria sob efeito de drogas. E segundo o secretário Hudson Moreski, ela já foi atendida 138 vezes pela Secretaria de Assistência Social da cidade, desde 2014. Essa pessoa de 34 anos, nós já realizamos o atendimento dela desde 2014. Desde então foram 138 intervenções diferentes realizadas pela nossa equipe técnica, sendo feito atendimento pela abordagem social, pelo Centro Pop, pelo acolhimento Casa Pop, além também de internamentos para o uso crônico de álcool e de droga, que é a característica desta pessoa que cometeu o crime. Então são vários atendimentos técnicos de maneira a tentar resolver o problema dessa pessoa, que era estar em situação de risco nas ruas de Cascavel. Em maio, a servidora pública Neuci Terezinha também foi morta. Ela estava em casa quando o homem que estava fugindo de uma tentativa de assalto caiu do telhado e teve acesso à residência onde estava a vítima. Com uma faca de cozinha, ele deu vários golpes contra a Neuci, que morreu na hora. E esses casos têm aumentado. Pessoas que acabam cometendo qualquer tipo de crime porque estão sob o efeito da droga, ou então que realizam um assalto para poder manter o vício. São situações que têm preocupado os moradores, principalmente de algumas regiões daqui da cidade. A dona Eliane diz que se sente insegura. O filho dela deixou de trabalhar à noite porque tem medo. Eles já sentiram na pele essa situação. Meu filho parou de trabalhar à noite porque ele vinha de madrugada e foi assaltado, bateram nele porque ele não tinha nada para dar, assim, tipo assim. Ele já tinha sido assaltado, levaram o celular dele. E daí achou outro ladrão. E que o ladrão bateu nele porque ele não tinha nada para dar para ele. A região da rodoviária é um dos pontos que as pessoas ficam com mais receio. Receio e principalmente na hora da entrada e saída, o pessoal, a gente não sabe quem anda na rua, né? É preocupante. A gente continua conversando sobre esses casos que se repetem, assustam, preocupam. É um caso de impressionar. Inclusive, o nosso telespectador é diferenciado. Enquanto a gente estava aqui mostrando essa reportagem, relembrando dois casos, aqui eu quero agradecer inclusive o Paulinho, que está interagindo conosco, relembrando um outro caso que aconteceu esse ano aqui também. A gente mostrou aí o caso desse agora da Marli, o da Neuci, mulheres mortas sem nenhum motivo, nenhuma explicação aparente. Nós estamos inclusive com o advogado, Dr. Hélio, aqui conosco. O Paulinho mandou mensagem aqui, relembrando aquele outro episódio daquele senhor que estava na rodoviária de Cascavel e um rapaz em surto
cometeu aquela atrocidade, ele foi morto, foi assassinado no banheiro da rodoviária. Doutor Hélio, obrigado pela participação para a gente discutir esse tipo de assunto. São mortes que colocam em evidência essa preocupação com a segurança de modo geral. Nesse caso específico dessa mulher, agora que aconteceu nas últimas horas, a autora do crime já tinha passado por 138 atendimentos. É um número preocupante que assusta, né? Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. Realmente assusta e é mais uma modalidade de violência associada ao uso de drogas, né? A violência, o tráfico e também o uso de drogas, ele pode gerar uma série de crimes, né? E infelizmente essa é mais uma vítima e Cascavel aí se colocando num triste patamar, né? Se colocando entre cidades que infelizmente tem esse problema, coisa que não acontecia com muita frequência antigamente, que era um problema que ficava legado às cidades maiores, né? Infelizmente isso é um fato. Como que funciona nesse caso? De um lado nós temos uma família revoltada, nós acabamos de atualizar, saiu agora há pouco a decisão do caso da Neuci, que o acusado vai à júri popular já em novembro. Essa decisão saiu agora há pouco, a família revoltada. Nesse caso agora, de um lado a família revoltada também, do outro nós temos uma pessoa que tem direito à defesa, porque todo mundo tem direito à defesa também. Como que funciona nesse tipo de processo quando o autor de um crime dessa gravidade comprovadamente estava sob efeito de álcool ou de algum outro tipo de substância, enfim, que não estava no seu juízo normal? Muda todo o processo de defesa? Pode mudar o processo de investigação também? Pode, vamos lá. Para o telespectador entender, existem duas categorias de pessoas se tratando daqueles que praticam crime. Os que são imputáveis, ou seja, aqueles que têm plena consciência do que estão fazendo, e os inimputáveis, aqueles que não têm consciência ou por doença mental ou por desenvolvimento mental retardado, não têm consciência do que estão fazendo ou ainda que tenha consciência, não consegue se autodeterminar de acordo com essa consciência. E existe uma categoria intermediária, essas duas, que são os semi-responsáveis, em que a pessoa tem parcial autocontrole e parcial consciência. A embriaguez e a drogadição voluntária, ela não exime do crime. Agora, se a perícia conseguir comprovar que a pessoa, ao tempo da ação, nem antes e nem depois, mas ao tempo da ação, isso é muito difícil de comprovar, ela não tinha capacidade de entender o caráter ilícito da conduta, ou seja, de entender que aquilo era crime. E se, ainda que entendendo, não conseguisse se autodeterminar, ela pode não ser punida, né, não receber uma pena, uma condenação, ou ter uma pena reduzida no caso dos semi-responsáveis. Mas aí o telespectador pergunta, ela não vai sofrer consequência penal nenhuma? Não, é diferente, ela não pode receber uma pena, mas ela pode receber um instituto que se chama medida de segurança, que é a internação compulsória num estabelecimento penal médico. Então a pessoa pode ficar, inclusive, para o resto da vida. A pena, a pessoa fica presa no máximo 30 anos, mas aquele que está inserido numa medida de segurança de internação, que é no Complexo Penal Médico do Estado, no caso, ela pode ficar para o resto da vida, se não houver um laudo que comprove que ela não é mais um perigo para a sociedade. Lembrando que nesse caso da Neuci, você que nos acompanha também, houve um pedido por parte da defesa do acusado, na época ainda como suspeito, para fazer esse exame de sanidade mental. Foi negado 2 vezes, depois tivemos novas oitivas e essa decisão que saiu agora há pouco, dia 9, se me falha a memória, então, deve acontecer então o júri popular desse caso aqui. O caso da servidora que teve a casa invadida, era um sábado de manhã e ela foi morta a facadas então por esse jovem que vai sim a júri popular. Ele fugia da polícia, estava transtornado, foi fugindo pelo telhado, caiu dentro da casa e esfaqueou essa mulher até a morte. No caso agora recente, então, há comprovação, inclusive por parte da Secretaria de Assistência Social, dizendo que essa mulher que provocou a morte da Marli, ela teve 138 atendimentos pela assistência social. Já continuamos conversando então, doutor, porque olha só, uma jovem desaparecida no sudoeste do estado chamou a atenção das autoridades, mas tudo ficou ainda pior quando um dia depois do sumiço repentino, essa mulher de 25 anos foi encontrada morta. Um crime também brutal e que já causa muita revolta na população, nos moradores de modo geral. O principal suspeito é o ex-companheiro dela. Reportagem de Raul. Sentimento possessivo e que terminou em feminicídio. Ele decidiu tirar a vida dela para que ela não vivesse com outro. Ele não aceitava o fato de agora ela não o querer mais.
Matou com requintes de crueldade. Ele ateou fogo no corpo antes de enterrar, né, e com isso a gente conseguiu, após localizá-lo, efetuar a prisão. Só vou saber de fato o que aconteceu com ela após o laudo, que vai demorar 30 dias, mas a imagem que eu vi dela foi aterrorizante. Ele foi um monstro com o que ele fez. O principal suspeito do crime é Adular Dreyer, de 39 anos. Ele tinha um relacionamento com a vítima há apenas 3 meses e não aceitou o fim do relacionamento. Atanaer Rodrigues tinha 25 anos, mãe de um menino de 8 anos. Estas imagens de câmeras de segurança mostram o homem chegando para buscar a vítima e o filho dela em casa, para levar o garoto até a escola. Depois, a jovem não foi mais vista. Foram professores e diretores da escola onde o garoto estuda que chamaram a polícia logo depois que chegou ao fim a aula. Ninguém voltou para buscá-lo. Como o Adelar teve contato anteriormente com a vítima, passou a ser investigado. Porém, ele também não foi encontrado depois do crime. Mas os familiares relataram que tinham contato. E Adelar até mesmo dizia estar preocupado com o desaparecimento da ex. A mãe de Atanaer conversou com nossa equipe e revelou que logo que soube que a filha não foi buscar o neto, pressentiu que algo ruim tinha acontecido. O simples motivo dela não ter avisado ninguém que ela não estaria indo buscar o Lucas na escola, eu já tive a certeza que alguma coisa de ruim já tinha acontecido com ela. Eu tenho 2 filhas, a minha outra filha me contou na hora. Falou, mãe, foi o Adular. A polícia logo encontrou evidências que aumentaram a suspeita. Da quinta-feira ela tinha se mudado da casa desse ex-namorado e ela já estava sofrendo graves ameaças dele pelo término do namoro. Essa imagem foi fundamental para descobrir sobre o assassinato, já que depois de deixar a criança na escola, o suspeito foi visto chegando em uma obra onde trabalhava. Atanaer já estava morta dentro do carro. Foi asfixiada por ele. Logo, Adular aparece com uma ferramenta nas mãos, uma pá. Um adolescente de 17 anos também. Segundo a polícia, o menor sabia de tudo. Mesmo assim, ajudou na ocultação do cadáver. Não foi ameaçado para prestar essa ajuda. Passou a receber ameaças depois, para que não contasse aos policiais o que de fato aconteceu. Depois de matar a vítima, buscar o adolescente e a ferramenta no trabalho, Adular sai de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, e vai até a cidade de Vitorino, na mesma região, a pouco mais de 15 quilômetros de onde Atanaer foi morta. Esse é o carro do suspeito, que chega em uma estrada de pedras. Depois vai para uma área de mata fechada. A dupla queima o corpo da vítima e enterrar. O que as investigações demonstram é que esse ato já foi premeditado. Já há alguns dias eles haviam rompido o relacionamento desde domingo anterior. Nesse tempo ele preparou essa ação. Naquele dia ele foi até a residência da vítima já com essa intenção e porque ele não aceitava o rompimento do relacionamento. Adular já tem passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado e porte de arma de uso restrito. Agora deve responder por feminicídio, ocultação de cadáver e aliciamento de menor. Ele segue preso. O adolescente não foi apreendido por não ter ligação direta com a morte e por ter auxiliado a polícia, vai responder em liberdade. Depois que ele contou onde ele tinha ajudado a enterrar o corpo da minha filha, ele simplesmente saiu de dentro da delegacia e continuou vivendo a vida. Eu não sei nem o nome desse monstro. E a polícia não pode nem me identificar ele. Menor de idade, eu volto a dizer, é o meu neto que ficou sem mãe. Menor de idade não comete esse tipo de monstruosidade. Como ela era para mim, ela era a pessoa mais linda, mais íntegra que eu já conheci. Ela foi, e hoje eu digo, que se algum dia alguém me comparar 1/3 do que ela foi como mãe, eu já vou dizer que eu fui uma boa mãe. Essa mãe que conversou com a nossa equipe agora há pouco, mesmo num momento de dor, a gente se coloca no lugar imaginando, tantas outras mães que estão nos acompanhando também se colocam no lugar dessa mulher em todo o estado do Paraná, quem está nos acompanhando também de outros estados e países também.
Doutor, a gente continua conversando a respeito de segurança pública e falando de casos, nesse caso, feminicídio. A delegada conversou que enquadra nisso, mas com alguns agravantes, né? Nesse caso, ocultação de cadáver, a premeditação do crime. Ainda tem muita investigação para acontecer. Quais devem ser os próximos passos, até para a gente poder entender, e o pessoal de casa também? É reunir todas essas provas, aí começam as oitivas, para chegar, quem sabe, até um júri popular, algo nesse sentido. Pode demorar muito? Qual que é o próximo passo nesse caso de uma investigação? Pode demorar. Os crimes contra a vida, os crimes dolosos contra a vida, no caso o homicídio, eles têm um rito especial, que é o rito do júri, que se chama, que são crimes que possivelmente serão apreciados lá no final pelo tribunal do júri, o júri popular. Então, quando um crime acontece, o Estado se separa em polícia, acusação e juiz. Num primeiro momento, é instaurado um inquérito policial para apurar, esse inquérito policial estando o indiciado preso, ele tem um prazo mais curto para se terminar. E após concluído esse inquérito, vai para as mãos do promotor de justiça que oferece a denúncia. Neste caso específico, além do feminicídio, me parece muito claro, porque se deu em função de uma relação de amor íntimo, uma relação de violência doméstica, me parece que o infanticídio está caracterizado. E também o motivo fútil, possivelmente um recurso que impossibilitou a defesa da vítima, serão outras qualificadoras que agravarão o caso. A ocultação de cadáver é um crime autônomo, é um crime por si só. Então, ele vai responder pelo homicídio multiplamente qualificado, além da ocultação de cadáver, e todos esses crimes certamente serão julgados pelo tribunal do júri. Depois de concluído o inquérito policial, tem-se um processo, o juiz de direito decide se esse réu vai ou não a júri popular, e chegando no júri popular, são 7 jurados que vão dizer se ele é culpado ou inocente, e o juiz de direito aplica a pena. Doutor Hélio, conversando conosco então aqui, te agradece gentilmente a parceria, portas abertas para discutir outros assuntos também. Vamos continuar acompanhando o caso dessa jovem de Pato Branco, também dessas 2 mulheres de Cascavel assassinadas dessa forma brutal. Ótima semana para o senhor. Muito obrigado.